O desespero vai te levar ao fundo do poço. É desse assunto que eu queria falar hoje. É óbvio que eu vou usar exemplos pessoais meu. E se você não me conhece, né? Por muito prazer, meu nome é Felipe. E tem um pessoal que me acompanhava há um tempo atrás. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Era sobre isso também. Eu vou mesclar tudo nesse vídeo para falar desse assunto, que é um assunto que eu vou juntar tudo que aconteceu no passado, no presente e agora. E a minha proposta agora, cara, tô voltando aqui a fazer conteúdo, é falar sem filtro, tá? Eu vou começar aqui agora, eu vou falar sem filtro sobre os assuntos, eu não tô nem aí se minha opinião vai ser chamativa ou não. É disso que eu vou falar hoje com vocês. E o que que eu quero falar quando eu digo que o desespero vai levar ao precipício? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês, rapaziada. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que faz um tempo que eu não posto, inclusive, sabe que eu quebrei feio. Eu já contei minha história aqui uma vez de como eu tava no lixo. E aí eu tava fazendo vídeos pro YouTube. Por quê? Eu tava cansado, eu sempre trabalhei com marketplaces, com vendas online, só que eu tropecei, caí e tal, e tava também muito desesperado em uma época, porque no ano passado teve uma época que eu fiquei sem renda, eu fiquei apostando aqui em criar conteúdo aqui pro YouTube. E eu não tava com renda nenhuma, cara. Eu sempre fui acostumado a ser uma pessoa que tinha uma renda, né? Sempre desenrolei e tal, só que eu tava cansado de tudo, né? E assim, eu fiquei fazendo vídeo, eu fiquei 90 dias criando conteúdo sem parar aqui no YouTube e desesperado porque eu queria uma solução para minha vida e eu não queria mais fazer o que eu sabia fazer. E sempre, sabe, com aquela pressa porque você tem coisa para resolver e a vida tá passando. E que, meu Deus, que eu já tô com tantos anos, que não sei o quê. E um desespero só, sabe? E eu via que nada saía do lugar, cara. Nada, 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 nada. Não tava saindo nada do lugar. E teve um dia que eu criei um conteúdo aqui e eu olhei bem honesto assim pra mim. Eu sempre fui muito franco comigo, às vezes até demais, sabe? E eu falei, caralho, tô parecendo um mendigo, cara. Tô parecendo um mendigo na internet desse jeito assim, sabe? E como assim? Que é isso que eu tô, como assim parecendo um mendigo? Mendigando. E agora eu vou dar uma crítica a mim mesmo, olha só. Aqui, por exemplo, foi um dos vídeos, o último vídeo que eu fiz, ó. É importante essa data, 3 de novembro. E eu criei esse vídeo aqui, pague menos de R$ 50 em umas ferramentas e tal. Eu tinha me afiliado a esse negócio, eu fiz um vídeo meio nada a ver, sabe naquele desespero de ganhar comissão de afiliado, aquelas coisas que você vê na internet, né? Seja afiliado, isso, aquilo. E eu fazia uns vídeos e eu não menti, eu não exagerei, eu não nada. Tanto que esse vídeo tá até privado já. Mas assim, sabe quando você não é 100% transparente? Porque assim, você tá desesperado, sabe? Igual no meu caso eu tava ali desesperado. E tem outros também, por exemplo, esse canal aqui eu tava tão perdido na época, eu fiz um monte de conteúdo diferente. Eu tava fazendo uma dieta, perdi um peso. Antes eu tava fazendo umas receitas, entende? Só que teve uma época que acontece, ó, por exemplo, esse vídeo aqui também, ó, testei New Detox, funciona? Que isso aí é o que? É um encapsulado que promete te ajudar a emagrecer. Eu não falei que aquilo me ajudou a emagrecer, mas também não falei que não servia de porcaria nenhuma esse produto, porque ele é só placebo, ele não serve pra nada, entende? E por que que eu fiz isso? Era desespero, mano. Porque eu tava tentando me reinventar, fazer outra coisa, e é aquilo. Eu não sabia o que fazer, cara. Sabe que você tá num desespero, você tá perdido? Perdeu tudo. Tem uma condição de vida boa, sempre teve, assim, já e perdeu. E aí eu queria recuperar e eu tava, sei lá, sabe quando você não tem nexo suas atitudes, entende? E, cara, aí quando eu olhei, eu me olhei no espelho, né, olhando esses vídeos que eu tava fazendo, o jeito que eu tava fazendo, sabe? Eu não tava sendo 100% transparente também. Eu falei, caraca, irmão, na moral, eu tô parecendo um mendigo, mano. E eu fiquei envergonhado, assim, entende? Envergonhado, porque assim, falei, mano, eu sou uma pessoa transparente, velho, com as coisas. E
o desespero tava me manipulando, sabe? E aí eu parei, que foi 3 de novembro, o meu último vídeo, porque eu no meio do turbilhão, eu falei, eu preciso ter calma agora, concentrar e resolver, né? E entra muito aquela parte assim, o que que eu queria fazer, o que que eu tava maquiando na cabeça, tipo, ah, isso é meu sonho. Porque assim, criar conteúdo eu achei muito legal, entendeu? Igual aqui hoje eu tô falando assim, e pra mim já tá natural. Faz tempo que eu não faço vídeo, mas agora é 22 de março, né, de 2025. Faz 4 meses que eu não gravo um vídeo, mas assim, eu não tô tendo trava nenhuma pra falar. E eu gostei disso. Só que eu excluí tudo. Tanto que se tem alguém que me segue aí, que eu não respondi nesse meio tempo, eu fiquei só com o Instagram, que era para eu acompanhar tendências de mercado e umas coisas assim, referente ao que eu trabalho, que eu já vou falar disso também. Mas eu excluí TikTok, eu era monetizado no TikTok, eu tava quase monetizando esse canal aqui também. Eu excluí tudo, porque eu falei, eu vou focar no que eu sou bom, não no que eu quero. E o que eu quero não importa, eu preciso resolver a minha vida, entende? E nos dias atuais, a questão é que a gente não é recompensado por fazer 1000 coisas. Você tem que fazer uma coisa, um nicho muito bem feito. E meu nicho sempre foi trabalhar com e-commerce, entende? Com o Mercado Livre. Só que eu tinha essa ideia de voltar a fazer vídeo, inclusive eu tô voltando agora, depois que eu tivesse resolvido todos os meus BO. E eram uns BO muito grandes, irmão. Eram uns BO muito grandes. E assim, só pra não falar, tipo, ó, eu deixei a tela meio cortada pra não comprometer informações de ninguém. Olha só, ó. Isso aqui é um dos e-commerce que eu peguei, ó. Aqui tá 1 de novembro de lá, ó. Ó como veio aumentando. Esse aqui é outro e-commerce que eu peguei também. Deixa eu ver, não tá aparecendo nenhum dado de ninguém, né, mano? Não, não tá. Isso aqui é outro e-commerce que eu peguei. Ó, o que faturava ó, essa época. Não faturava nada, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse outro que eu peguei há pouco tempo, vendeu um pouco ali em janeiro e agora, ó. Entendeu? Agora tá vendendo, ó. Crescimento infinito aqui, os caras nem sabem calcular. Peguei esse outro e-commerce aqui e foi tudo, tipo assim, gente que eu já tinha network. E eu cheguei e falei assim, irmão. Tinha gente até, inclusive, eu tava enrolado, eu tava devendo as pessoas. Eu cheguei e falei assim, cara, vamos fazer igual no Antigo Testamento. Quando o cara tá devendo e não consegue pagar, o cara vira escravo. Me arruma algum serviço, deixa eu te pagar o que eu te devo, entregando o que eu sei fazer. E os caras foi me arrumando, só que eu entreguei tanto resultado que aí, tipo assim, pô, enfim, resolvi minha vida, cara, sabe? Resolvi minha vida em, tipo, de novembro pra cá tem 3 para 4 meses e assim, resolvi tudo. E aí que acontece agora aqui no meu canal? Eu quero falar das coisas, mas assim, sem filtro, entendeu? Eu não quero ficar fazendo thumb, eu não quero ficar pensando tanto no assunto, eu não quero manipular um assunto. Eu vou falar o que tá vindo na minha mente aqui no automático, do jeito que eu tô fazendo aqui. Isso não tem roteiro. Esse sou eu e basicamente eu, entendeu? Não vou ficar mudando o cenário, eu tenho lá, eu gosto de One Piece mesmo, entendeu? Antes eu tirava os quadros ali, eu gosto, entendeu? O problema é meu disso. Então eu não vou ficar arrumando cenário, eu não vou investir nisso. Eu gosto aqui de falar aqui com vocês. Quem quiser me ouvir, me ouve, entende? E aí, cara, é isso que mudou agora. E aí vamos entrar mais profundamente agora nessa questão que eu tava falando para você, desse assunto que eu queria tomar, que é do desespero te levar ao precipício. O que que eu posso assimilar nesse meio tempo, né? Nesses tempos que eu fiquei fora e que eu fui percebendo muito, tem coisas que vai pegando todos nós, que se a gente não tomar cuidado, elas são. Você vai se lascar muito com. Isso eu percebi nesse meio tempo que eu tava no desespero, que é quando as coisas estão dando errado, você quer dar uma solução rápida e a mais fácil possível, ou a menos dolorida, ou uma coisa que já aconteceu com você, você não quer mais voltar a fazer aquilo porque você tá cansado, tá machucado, entende? Você tá desgastado. Só que o que acontece? A pressa, e a pressa entra muito naquela, tipo assim, você pensar, pô, mas eu tenho, sei lá, igual no meu caso, eu tenho 28, eu vou fazer 29 daqui 30 dias. E, pô, tô nessa situação e eu preciso resolver. E aí você acaba, em vez de você pegar uma escada para você sair do fundo do poço, você pega uma pá e cava mais fundo.
entende? Esse desespero, ele não vai te levar em lugar nenhum de bom. Nada que é feito com pressa fica bem feito, sabe? Então você tem que parar e o mundo vai estar caindo ao redor e você tem que olhar com muita frieza e o que tiver que esperar vai ter que esperar e resolve o que está no seu alcance e faça o que você entenda, entende? Eu acho que eu tô falando de forma genérica porque eu não quero ficar falando sobre mim. Talvez quem tá ouvindo isso aqui pode também estar querendo resolver alguma situação. Tem situações que elas não são feitas para resolver. Tem situações que elas são feitas para você ganhar tempo. Outras são feitas para você resolver. Eu vi até um corte esses dias, cara, no Instagram. É de um cara, ele é empresário, ele chama Lázaro. Que ele já trabalhou, ele foi CEO do grupo Jequiti do Silvio Santos, né? E aí sempre que ele chegava, isso eu achei muito da hora. Esse que ele contou. Vou falar pra vocês assim rapidão, não sei se você já ouviu, qualquer coisa vocês dão uma pulada. Você já ouviu, mas é o seguinte. Sempre que ele chegava com um problema desesperado, o Silvio Santos contava uma história pra ele de tipo assim, você já ouviu a história do preso e do burro? E aí qual que é a história? Um cara, se eu não me engano, o cara lá ladrão, ele foi preso e ele foi sentenciado à morte, entendeu? E aí, cara, o que acontece? Ele tava lá preso e ele começou a falar com um burro pela janela, conversar com um burro. Aí o carcereiro viu e falou assim: Ô, velho, o burro não vai te responder. Aí ele falou assim: não, ele vai. Eu, na minha família, o meu pai, o meu avô, todo mundo ensinou burro a falar. É a nossa especialidade. Aí o carcereiro pegou, começou a contar esse boato, chegou no ouvido do rei. Aí o rei pegou e chamou ele e falou assim: ouvi dizer que você sabe fazer burro falar. Aí ele falou: eu sei. Aí o rei falou assim pra ele: você tem um ano pra fazer esse burro falar. Se esse burro não falar daqui a um ano, você morre. Aí, beleza, ele falou: perfeito. Aí ele chegou, um cara que conhecia ele de infância falou assim: cara, eu te conheço de infância. Você não vai fazer esse burro falar. Aí o cara falou assim pra ele: daqui a um ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer e eu posso morrer. Entende? Então, qual que é a questão nisso? Você ganhou tempo, sabe? E a gente precisa ter pressa para as coisas, porque a gente tá sempre com esse, eu acho que a noção que a gente vai envelhecer e que o tempo tá passando, ela faz a gente sofrer muito, entende? Às vezes a gente ainda não formou aquela família margarina, né, sabe, aquela família de comercial, sabe? E nós não sabe se um dia vai ter isso também. É meu caso, por exemplo. Às vezes a gente não tá na situação financeira que desejava, talvez bem longe disso, entende? Só que às vezes nesse desespero, a gente tenta dar uma solução, que é, por exemplo, eu vejo muita gente assim que quer fazer renda extra, né? Não, o cara até que não tá ganhando mal, ele consegue guardar algum dinheiro, ele tem uma reservinha, mas não, a ideia dele é a renda extra, sabe, a independência financeira e tal. E ele pega os 5 mil que tava ali bem guardadinho e enfia numa coisa que ele não entende. E aí essa coisa não dá certo e ele também já perdeu 5 mil. Que às vezes é um papo que eu posso dar pra você, às vezes você tá procurando uma solução pra uma coisa que não é um problema, entende? Às vezes se você só pagar seus boletos, comer um arroz e feijão e dormir na sua cama, cara, você é uma pessoa privilegiada já, sabe? E às vezes você podia, o dinheiro que você jogou em uma coisa que, eu quero fazer uma renda a mais, ela se torna uma renda a menos. Porque você perdeu ainda o que você tinha juntado, entende? Então eu acho que o ponto principal sobre isso não é que a gente não deva resolver nossos problemas e não é que não deva correr atrás do que a gente quer. Até por isso que eu tô voltando a fazer vídeo agora. Mas as coisas têm tempo e
não vai acontecer de uma hora pra outra, entende? E esse formato que eu tô fazendo aqui, por exemplo, né, no meu caso, eu nem sei se vai dar certo, na verdade. Isso eu tô fazendo porque eu gosto mesmo. Esse vídeo igual de hoje, eu tô, pô, sinceramente, eu tô me sentindo muito bem fazendo vídeo nesse formato aqui. Sem pensar, eu só tô falando, cara. Você pode ver, o certo é eu olhar pra câmera, mas como eu tenho que pensar no que eu tô falando aqui, eu fico igual doido, entendeu? Olhando pros cantos e tal. Só que assim, vamos concluir o vídeo também pra não se alongar tanto, né? Eu também vou fazer uns reacts aqui no canal. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar, cara, é se algo tá te afligindo agora aí, nesse momento, você para bem pra pensar onde você tá hoje e onde você tava 5 anos atrás, se realmente você tá tão mal assim, né? Às vezes pode ser que esteja, e aí fazer o quê? Mas assim, principalmente é a gente olhar que tem coisas, tudo tem um processo pra se passar, sabe, pessoal? É igual, eu não mostrei esses resultados de e-commerce também aqui pra mostrar, ó, como eu tô bem agora, ó, vamos ver o carro que eu tô. Não é esse o ponto. Agora, me diz uma coisa, tem cabimento um cabra que tem porque assim, eu tô com 28, então eu tenho, vai, 13 anos de experiência com distribuição, atacado, varejo e experiência em Mercado Livre. E eu mostrei igual, olha o crescimento que eu dei nessas empresas que eu tô trabalhando junto em 4 meses. É uns resultados que, tipo assim, parece fictício. E eu não tenho por que mentir nisso, eu não tô querendo te vender porcaria nenhuma, tá? Tem cabimento eu estar desesperado e ficar fazendo vídeo de paçoca, querendo ganhar dinheiro com monetização, velho? Tinha cabimento um negócio desse? Hoje olhando, né? Mas na época fazia total sentido na minha cabeça. Eu fiquei 3 meses zanzando, velho, pensando o que fazer da vida, desesperado e isso não dá certo e tal. E ai, se eu me afiliar, porque ai, se eu fazer uma, sabe? Tipo, cara, pelo amor de Deus, velho, acorda, cara, como diz o Monark. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. E às vezes você também tá nessa, entendeu? Às vezes tem uma coisa sua que já dá certo, que se você investisse mais nela, você conseguiria fazer dar mais certo ainda. Porque, cara, tem aquilo que você é bom. Qualquer um que tá me ouvindo aí, eu tenho certeza que tem aquilo que você é bom, né? É duro que nem tudo dá retorno, financeiramente dizendo, por exemplo. Mas se você tem aquilo que você consegue focar, e quanto mais você focar, você vai ter mais resultado. Igual o meu caso, pelo menos, né? E se você ainda não tem isso, você tem que escolher algo e depositar todas as suas energias nisso, entendeu? Mano, rapaz, ó, se você olhar uns vídeos antigos, minha cara tá mais redonda, eu dei uma engordada, entendeu? Eu não fiz mais nada, eu não tinha mais rede social, eu não foquei em mais nada. Só fazendo mercado. Inclusive, eu acabei, agora são 1h17 da manhã. Eu acabei agora. Eu comecei minha jornada hoje 9 da manhã. E cuida do e-commerce, cuida de outro, e pau come. Enfim, e por enquanto fazer o quê? De domingo a domingo. Não tá na hora de luxar ainda, não dá pra eu descansar, entendeu? Eu acabei de estabilizar, agora não é hora de eu descansar, é hora de eu fazer mais. Só que os vídeos aqui pro YouTube é um hobby a mais porque eu gostava muito, até porque eu extravasava. Tô até me sentindo mais leve agora depois de fazer esse vídeo também. E, bom, enfim, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu vou tentar fazer vídeo todo dia, tá? Vai ter uns que tem uns assuntos que eu quero falar, por exemplo, sobre economia ou umas coisas assim, que eles vão ser mais bem construídos que esse, que eu só liguei a câmera e tô gravando, tá? Mas no dia a dia eu vou mais indo nessa pegada, falando o que vem na mente mesmo, às vezes fazendo um react que eu vi, apesar de nenhum vídeo meu ter muita visualização, os vídeos de react de empreendedorismo, umas coisas assim, que é uma coisa que eu domino, eu vi que deu bastante resultado, assim, né? Vamos dizer, meus vídeos normal pega 30 views e esses pegou 500. Enfim, você assistiu até aqui, você é um guerreiro, bateu 20 minutos. Tamo junto e até a próxima.